Olá, meu querido viajante! Hoje nós vamos falar no Irlanda Eu Vou sobre o Castelo Trim. Talvez você o ache familiar, mas não se preocupe, não é de uma vida passada. Ele foi usado para filmar o filme Coração Valente. Filmar o filme é muito triste. Vamos lá, de novo. Talvez você se lembre do Castelo Trim, mas não se preocupe, não é de uma vida passada. Você deve ter visto no filme Coração Valente. Mas ele tem uma história muito rica, é um dos maiores castelos ali da Europa e eu já estive lá. Quero mostrar para vocês um pouquinho do que eu vi e compartilhar a história do Castelo Trim. O Trim Castle, ou Castelo Trim, é uma imensa construção perto do rio Boyne, em Trim, condado de Meath. Rio Boyne, ele é muito importante dentro da cultura irlandesa. Ele figura em várias de suas lendas e geograficamente é o mais importante da Irlanda. O Trim Castle é o maior castelo normando da Irlanda. São cerca de 30 mil metros quadrados. Ele foi construído por Hugh de Lacy e seu filho Walter em 1172. Hugh de Lacy, ele era o senhor das terras, né? Ele foi nomeado governador e enviado pelo rei Henrique II da Inglaterra, porque o rei morria de medo de perder o poder sobre a Irlanda, que estava cheio de seus clãs, né, os seus senhores de terra, e ele realmente precisava de alguém de confiança. E Hugh de Lacy, ele era muito fiel, muito leal ao rei. O castelo levou cerca de 30 anos para ser construído e era o centro administrativo da região. Ele foi o centro administrativo da região por muito tempo. No começo, eles fizeram uma espécie de... Na verdade, eles fizeram tudo de madeira no começo. Era assim que eles faziam o castelo antigamente. Eles começavam com uma construção de madeira e depois eles faziam a parte de pedra. Só que a construção do Trim, ela é completamente diferente dos outros castelos da Irlanda. Os castelos da Irlanda são muito comuns eles serem torres, né? Eles são conhecidos até como towers, né? São torres, porque eles eram torres de vigilância, na verdade, onde ficavam basicamente os soldados, ficavam os cavaleiros, ficava até o senhor, né, daquelas terras, para impedir as invasões, porque a Irlanda ela tinha esse histórico de invasões constantes, inclusive pelos vikings, que depois vieram a fundar Dublin. Mas são torres simples, né? O Trim Castle ele tem uma diferença, ele tem uma torre central em forma de cruz. E teve várias construções depois, mas a principal, ele é muito bonito mesmo. Inclusive, ele fazia parte, ele foi usado como cenário no filme do Coração Valente com Mel Gibson. Ele é muito grande, ele é muito portentoso, ele é o maior castelo normando da Irlanda e o maior da Europa. Quando nós fomos a Trim, nós encontramos uma cidade hiper limpa. Vocês não têm noção de como aquela cidade é limpa. E, para minha surpresa, eu acabei conhecendo o senhor, vou até contar a história. A gente passou, né, pelo Trim, mas a gente não ia ficar, a gente não ia participar do tour completo, porque a gente tinha um outro compromisso depois. Então o ônibus deu uma paradinha por perto e a gente foi conhecer as cercanias do castelo, o pátio, tirar foto, que ele é muito bonito. Só que não podia, o ônibus não podia ficar ali muito tempo. Então apareceu um guarda, né, falando, não pode ficar muito tempo. Aí eu fui lá conversar com ele, né? Aí ele ficou apaixonado pela minha roupa. E aí a gente entrou no papo. Eu falei, não, na verdade, a gente só veio só para dar uma olhadinha. Ele falou, tudo bem, então se é uma olhadinha não tem problema, não pode ficar muito tempo, porque o tour deles é muito longo. Eu falei, não tem problema. E a gente entrou num papo, né? Começamos a conversar sobre... Eles são muito orgulhosos da cidade. Foi muito bonitinho. Ele é muito orgulhoso ali de Meath. E aí chegou um outro senhor com um carrinho pegando lixo. Mas assim, não tinha quase lixo nenhum, né? E aí eu falei, nossa, que legal, vocês usam um carrinho. E aí ele mostrou que ele era voluntário, né? Então a gente começou a conversar e eu fiquei assim emocionada em ver que ele era uma pessoa normal. Existe um trabalho de voluntariado, cada voluntário faz tipo um dia por mês, um dia por bimestre, que você sai catando lixo na cidade. E a cidade é uma cidade que ela recebeu o nome da cidade mais limpa da Irlanda. Você realmente não vê uma poeira na rua deles, é muito limpa. E eu fiquei assim, pensando, nossa, será que a gente um dia conseguir
vai conseguir chegar nesse estágio? Eu falei, olha, é difícil o Brasil, qualquer cidade do Brasil, chegar nesse estágio. Aí ele falou, mas nós também demoramos, nós também éramos uma cidade muito suja. E o que aconteceu foi a educação do povo e impostos, assim, tipo multa, para quem jogasse lixo na rua. No final eu tirei foto com eles são maravilhosos, pessoal, a gente conseguiu ver o castelo, que é lindo, né? E eu vou voltar agora a falar um pouquinho mais do castelo. Esse castelo, ele não existe nenhum outro igual ali na Irlanda, porque ele não é só um castelo, ele é uma fortaleza. Tá? Ele foi construído ali sobre o rio Boyne, porque ele ficava perto do Porto Medieval de Drogheda, que é pertinho dali, a gente passou pelas plaquinhas, né? E era mais fácil você receber suprimento de barco do que por carroça, porque as estradas elas não só eram esburacadas pra caramba, mas elas também podiam ser saqueadas, porque dentro do castelo os ingleses estavam seguros, mas fora não. Fora, qualquer inglês poderia ser atacado, porque havia ali ainda uma luta pelo poder. A Irlanda não estava totalmente conquistada, na verdade, sinceramente, eu acho que ela nunca foi, né? Então sempre havia um risco para você mandar porcelana, mandar coisa, inclusive, que podia ser mais frágil, né? Então eles preferiram os barcos. E os barcos chegavam pelo rio Boyne, podiam, inclusive, saindo direto de Drogheda, eles podiam chegar, como eles alguns eram mais, ai meu Deus, tinham um casco baixo, eles podiam chegar direto no castelo e eles tinham lá os suprimentos. O pátio externo, que é uma área verde muito grande, cercada por portões de pedra, onde haviam 2 portões principais, e o muro inteiro também era guardado por arqueiros. Era onde ficavam os soldados, os animais para cozinha, os camponeses, o estábulo, as oficinas, e basicamente o lugar era impenetrável, tá? Agora você imagina, ele já é lindo desse jeito, mas originalmente na Idade Média ele era branco, porque eles usavam cal. Era mais higiênico, era barato, era fácil. E os telhados eram em forma de cone, todos pintados de vermelho. Era a coisa mais linda, com aquelas bandeirinhas, né? As bandeiras ficavam acenando. Então você tinha uma visão da Disney. E aquele castelo ele podia ser visto ao todo o redor, porque ele era numa colina. Então todo mundo ao redor podia ver aquele castelo. Você imagina que visão. Os irlandeses nunca tinham visto nada daquele porte, porque ele realmente é muito imponente e é o maior castelo que eu já vi. Tá? Eu nunca tinha visto nada tão grande. Eu espero poder até conhecer a parte interna dele, que eu não conheci da primeira vez que eu fui. Ele é um dos melhores exemplos de castelo anglo-normando da Europa, e ele tem um sistema inteligente de coleta d'água, porque eles também temiam, claro, qualquer tipo de invasão. Você precisava pensar como é que você ia receber água se o castelo fosse sitiado. Então eles tinham um sistema em que eles coletavam a água da chuva, ela vinha pelo telhado por uma série de dutos e canos, né? E eles conseguiam se manter, até porque chuva na Irlanda, né, é uma coisa que quase não tem. A cozinha, ela descartava muitos restos, tanto da mesa quanto da própria cozinha. Inclusive, eles tinham banquetes maravilhosos, eram grandes banquetes medievais, não tinha economia, era muita comida, muita, porque a partir do momento que eles construíram o castelo, eles começavam a tentar adaptar ao modo de vida inglês, né? Então eles tentavam colocar o máximo de luxo possível dentro do que dava, porque a Irlanda ela sempre foi muito mais difícil do que a Inglaterra. A Irlanda ainda era selvagem, né? Ela era dura, ela era complicada, tanto que muitas mulheres inglesas mandavam cartas para a Inglaterra perguntando se elas não podiam voltar a ter um castelo na Inglaterra e tudo mais, porque elas não aguentavam, não era um lugar para damas inglesas, né, que estavam acostumadas a um certo luxo. Mas eles tentavam aproximar o máximo que eles podiam da cultura inglesa. E aí encontraram, né, na terra, encontraram na parte em que eles descartavam restos de alimentos, eles encontraram carniças ossadas, interessantes, porque eles faziam assim, pegavam um cisne, recheavam com um ganso, que era recheado com um fazão, que era recheado com um pato, que era recheado com um pombo, e isso às vezes chegava a 12 tipos diferentes de aves. Era uma coisa
assim, abissal, né? Não sei como é que ficava o gosto disso, não. O senhor do castelo vivia ali com a sua esposa, quando tinha filhos, mas com certeza com seus cavaleiros, com seus escudeiros, com seus servos, com seus sacerdotes. Essa gente toda comendo e indo ao banheiro, depois de algumas semanas, deixava o lugar empesteado, ou seja, o lugar fedia. Então, o que o senhor do castelo fazia? Ele levantava acampamento e ia para outro castelo. Ele podia ir para o castelo em Drogheda, ele ia para Darrow, ele ia para Dublin. Enquanto ele estava viajando de castelo em castelo, eles limpavam o castelo dele e fumigavam tudo. Então, basicamente era isso. Ele sujava, saía enquanto limpava, ia para outro castelo, sujava, ele saía para outro e fazia esse tour durante a vida inteira, né? Para que pudessem limpar o castelo. Trim foi o centro administrativo por muitos anos, ele nunca foi tomado, ninguém nunca cogitou, porque ele era, como eu falei, uma fortaleza, ele era realmente impenetrável, mas fora dele era cada um por si, tá? Qualquer inglês poderia ser facilmente atacado. E aí, gostou? Esse foi o nosso vlog do Irlanda Eu Vou sobre o Castelo Trim, um dos pontos que nós visitamos nas nossas viagens anuais para as terras celtas. Se você gostou, deixa o seu ok, se inscreve no canal e se você tem interesse, tem vontade... Deixa o seu ok. Deixa o seu ok, deixa o seu like, deixa o seu gostei. Tem que me atualizar nessas coisas, gente. Deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque essa é a moeda para que a gente continue fazendo muitos vídeos aí legais para vocês, tá bom? E se você tem vontade de viajar para as terras celtas, a gente vai sair em 2017, dia 15 de setembro, para 16 dias entre a Escócia e a Irlanda. Espero que você goste. Se quiser mais informações, é só pedir para receber no seu e-mail pelo suporte@edvanfeu.com. Eu sou a Ed Van Feu, um super beijo, até a próxima. Tchau!